essa proposta de alteração do regulamento, ela consta de uma alteração regulamentar que foi aprovada na diretoria, no Conselho Deliberativo, está tramitando junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores do banco, que hoje é dentro do Ministério da Economia, junto essa alteração de regulamento com uma outra alteração de regulamento que é muito reivindicada pelos associados do Plano 1, que é o teto para os benefícios. Nós fizemos uma proposta pelo diretor Marcel, nosso diretor de seguridade, foi aprovado pela diretoria, pelo Conselho, está tramitando na mesma alteração regulamentar a utilização do BET pelo pessoal da Ativa, porque é um saldo financeiro, como você mesmo destacou, que a gente tem falado, é um saldo financeiro, não é atuarial, não impacta em nada o equilíbrio do plano. Liberar o saldo do BET para as pessoas que estão na Ativa não vai alterar o superávit ou o déficit do plano, que vai estar naquele momento, e vai estar proporcionando às pessoas a condição de utilizar um recurso que é delas, na verdade, né? Qual é o problema que está ocorrendo? O problema é o seguinte: tem uns técnicos lá do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Controle das Estatais, que não são a favor dessa proposta, tá? Eles entendem que o BET só pode ser utilizado quando a pessoa se aposentar, porque ele tem natureza previdenciária. E natureza previdenciária, a pessoa só pode gozar quando estiver em benefício, né? Quando estiver aposentado, recebendo benefício. Então, esse debate nós estamos travando com eles, mas ainda não está pacificado. O que nós estamos discutindo é o seguinte: aquilo que nós falamos na campanha, que as pessoas possam utilizar esse recurso para cobrir compromissos que elas tenham junto ao plano. Se a pessoa tem um empréstimo simples, se a pessoa tem um financiamento imobiliário, ela utiliza esse saldo para poder amortizar ou liquidar o saldo devedor dessas obrigações que elas têm. É isso que nós estamos buscando. Não tem data. Infelizmente, houve a mudança de governo e a gente tem que dialogar com os novos atores que chegam aí, muitos deles sem saber de nada, tendo que ser ainda atualizados de todo o processo. Essa resolução, primeiro, a gente tem que saber o seguinte: ela é orientadora para as empresas estatais que patrocinam planos de benefícios em fundos de pensão fechados. Então, ela não é uma resolução que é para Previ, ela é uma resolução que é para o Banco do Brasil, passando orientações para o Banco do Brasil de como ele, como patrocinador de plano de benefício na Previ, deve se comportar. Então, ela tem possibilidades de efeitos no plano 1 e no plano Previ Futuro diferenciados. No plano 1, o que mais se destaca, tem uma relação, se vocês lerem a resolução, tem uma relação de medidas que o patrocinador tem que propor de alterações no regulamento dos planos de benefício definido, como é o caso do plano 1. Daquela relação, se vocês forem ler uma daquelas 8 propostas de alteração, a Previ já pratica praticamente todas. Tem uma que é a orientação número 4, que é essa que eu acabei de falar com vocês, que está sendo encaminhada na proposta de alteração de regulamento, que é o estabelecimento do teto de benefício. Essa é uma. Tem outra, as outras, se a gente for ver, não pode ter reajuste de benefício baseado no reajuste do pessoal da Ativa. O nosso já não é, desde 98. Desde 24 de dezembro de 97. Agora, no Previ Futuro, ela tem outras ameaças, porque diz que plano novo em empresa estatal só pode ser de contribuição definida. Ou seja, se tiver plano de benefício definido,
aberto a novas filiações, eles dizem que tem que fechar. O nosso já está fechado, desde 97. Mas diz que novos planos só se for contribuição definida. Ou seja, não pode mais ter planos como o plano Previ Futuro. O nosso plano Previ Futuro ele é de contribuição variável. Porque quando a pessoa acumula na ativa, ela acumula um saldo de conta no seu nome. Mas quando ela se aposenta, aquele recurso vai para um fundo mútuo, que é de responsabilidade dos associados, mas também é responsabilidade da empresa. Isso que o governo não quer que as empresas assumam de responsabilidade. E uma outra questão, que aí sim diz respeito à relação do banco com a Previ, que é muito preocupante, e a Paula até tocou no início, que é uma observância que eles determinam para as direções das empresas estatais, que é a cada 2 anos, no mínimo, analisar sob o princípio da economicidade a gestão dos planos de benefícios que eles estão patrocinando. Só que a resolução não diz qual é o conceito de economicidade. O que é economicidade? Se a direção do banco entender que o plano da Previ a gestão da Previ não representa ou não está enquadrado dentro do princípio da economicidade, que não está em lugar nenhum esse conceito, ela formar um conceito e ela decidir que nós não estamos enquadrados nesse conceito, a resolução diz que a direção da empresa tem que propor para o Conselho de Administração uma decisão de transferir a gestão dos planos de benefícios. Então, pode ocorrer uma situação de a direção do banco propor retirar o plano 1 da gestão da Previ e passar para uma outra instituição. Pela resolução, pode vir uma proposta dessa. Agora, dentro da Previ, nós temos uma governança paritária. Qualquer proposta, e a resolução diz isso, que qualquer proposta tem que passar pela governança das entidades, vai encontrar lá representantes dos associados para fazer esse debate. Quando a gente faz a política de investimentos, ela tem que ser feita de acordo com o casamento passivo. Então, assim, qual que é a missão da Previ? É o pagamento de benefícios a todos nós. Eu vou fazer, na política de investimentos, vou estudar uma macroalocação de ativos que seja suficiente para dar minha rentabilidade, para que eu possa fazer face àquela reserva matemática que eu preciso ter, aquele saldo que eu preciso ter, nas datas que eu preciso ter para pagar os benefícios. Então, o que eu tenho que aprofundar aqui com vocês? É que BERT, da forma como foi feito, distribuição lá no passado, num cenário de perfeita alocação, de maior aderência de alocação de recursos, né, trabalhando daqui para frente, não é para acontecer. Por quê? Porque eu preciso fazer um planejamento de investimentos de acordo com a minha necessidade do passivo, porque se eu expor muito a risco, para eu poder aumentar a minha rentabilidade, eu preciso aumentar a exposição a risco. E aí o que acontece? Eu posso estar, assim como eu posso ganhar, eu também posso perder. Então eu posso expor o plano a mais riscos do que o necessário para que eu possa fazer face ao pagamento desse benefício. Por isso que a política de investimentos ela vai endereçar uma alocação ótima, né, que a gente estuda lá das teorias de composição de carteiras, de fronteira eficiente, que vai nas classes de ativos que eu tenho, que é a operação com participantes, que é o empréstimo simples, o empréstimo imobiliário, que é no segmento imobiliário, renda variável, renda fixa, seja de títulos públicos ou de títulos privados, investimento no exterior, né, investimento no exterior e também investimentos estruturados. Eu vou lá definir que eu vou alocar tanto por cento em cada um dessas classes de ativos. E cada uma vai ter um nível de rentabilidade. Nós temos uma espada sobre as nossas cabeças, que é o PLP 268. Esse PLP 268, ele não está arquivado. Ele está na gaveta do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia.
E esse PLP 268 prevê aquilo que o Ernesto falou, terceirização e não é só dos investimentos não, da gestão da entidade. O PLP prevê que na gestão das entidades tem que estar pessoas de mercado, como se nós não fôssemos de mercado. Se for associado do plano, não pode estar na gestão do plano, para cuidar do seu próprio recurso. Tem que colocar os iluminados do mercado, que fizeram, por exemplo, o que fizeram com Postales. A gestão do Postales era terceirizada. Era um banco aí, o Banco de Nova York, BNY Mellon, para vocês terem uma ideia. Então, isso é muito preocupante, porque podem colocar no regime de urgência e votar uma resolução como essa e ela virar uma lei e vir sobre as nossas cabeças uma determinação onde nós não vamos poder mais escolher dirigentes e conselheiros, ou dirigentes especificamente, para estar no dia a dia da gestão do plano. Se eu reajusto a projeção aqui, eu preciso aumentar na mesma proporção a reserva matemática lá. Então eu também vou precisar fazer um aporte, né? Eu posso precisar fazer um aporte lá. Não faz muito sentido. Em relação a esse abaixo-assinado, também me parece que estão pedindo o índice IGPM, né? Seria esse índice. O que acontece é que esse índice, o ano passado, ele deu mais do que o INPC, que é o índice de reajuste oficial da Previ, que está casado com, né, o nosso atuarial, lá com a questão das reservas matemáticas. Acontece que o ano retrasado, ele deu negativo. Ele é o índice que ele possui mais volatilidade. Então, o que acontece é que, se decidisse por alterar o índice, quando ele der negativo, e coisa que, né, ele descasa bastante do INPC, então a gente teria uma outra realidade. Inclusive, às vezes com a volatilidade para cima, também eu tenho que corrigir, porque aí eu vou ter que casar com as reservas matemáticas lá, com o atuarial, ter que mudar, né, o índice do atuarial. Eu também teria uma volatilidade nas reservas matemáticas. Nós somos acionistas relevantes da Vale. Nós temos o dever de diligência e a responsabilidade de cobrarmos as apurações, cobrarmos de forma contundente as apurações para que os culpados, né, por qualquer lapso, sejam punidos. Então, com o rigor da lei. Isso quem decide são as instâncias competentes. Nós temos que exigir apuração, verificar se houve falha e robustecer a governança no sentido de que a gente cada vez tenha uma governança melhor, processos melhores, melhores controles de riscos e que isso não se repita, né? Tamanha tragédia. Tem a questão humanitária, nós temos que exigir apuração e exigir também exigir que seja dada essa atenção imediata às vítimas da tragédia. E aí, o terceiro ponto é que nós somos acionistas relevantes. Nós temos que torcer para que o ativo se recupere. A Vale passou recentemente por todo um novo acordo de acionistas e também foi o ano passado que ela passou a fazer parte da B3. Ou seja, ela entrou no novo mercado e ela foi listada entre as empresas com maior nível de governança corporativa. Então, desde Mariana para cá, a gente percebe que existe um movimento que vem sendo feito no sentido de elevar os seus padrões de governança corporativa. E isso foi consignado ali na sua entrada no novo mercado. O que precisa fazer é intensificar esse movimento, né? Então, dado o acontecido, precisamos ser vigilantes e cobrar, né? Cobrar como acionistas relevantes de forma bastante contundente essa melhora constante nos níveis de governança.